Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o Política Cruzada de hoje para conversar com dois novos dirigentes anunciados pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. Trata-se do novo diretor-geral do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto da cidade, Renato Rezende, e também, mais recentemente anunciado nessa semana, exatamente na segunda-feira, o novo secretário municipal de saúde, o médico cardiologista Clauber Lourenço. E é com ele que a gente começa esse papo aqui no domingo. Dr. Clauber, muito bom dia, boa sorte nessa nova jornada, parabéns pela nomeação e obrigado pela presença. Obrigado, Danilo, todos os telespectadores. É uma honra, continuar fazendo parte aí do governo Adelmo Leão, agora com uma secretaria que eu já fazia parte da equipe de longa data e que agora assumindo diretamente a chefia dessa pasta. É uma responsabilidade muito grande, mas eu recebi, primeiro, com muita responsabilidade, com muita alegria, com muito vigor para trabalhar e realmente uma gratidão ao prefeito Adelmo que confiou no meu trabalho e também obrigado pelas suas palavras. Dr. Clauber, você já conhece, ele esteve aqui no Política Cruzada algumas vezes, também em outros programas aqui da programação da TV Paranaíba, porque ele atuava até então como coordenador da rede de urgência e emergência da Prefeitura. Então ele deixa esse cargo, passa a assumir a Secretaria Municipal de Saúde, que foi deixada pelo professor Gladstone Rodrigues da Cunha, ele que já foi reitor da Universidade Federal de Uberlândia, diretor do Hospital de Clínicas da UFO, estava coordenando, administrando a Secretaria de Saúde desde o primeiro mandato do prefeito Adelmo Leão, deixou então, portanto, agora faltando 2 anos para terminar o 4º mandato do prefeito, assume o médico cardiologista, que já foi médico, inclusive, da rede da prefeitura, das UAIs, já foi médico plantonista nas UAIs, então conhece bem esse sistema da prefeitura. Dr. Clauber, eu queria começar puxando um gancho por isso que você falou, sobre a responsabilidade. É a pasta mais volumosa e talvez uma das mais importantes da gestão municipal. Para esse ano de 2023, a gente está falando de um orçamento de mais de R$1 bilhão. Se a gente pudesse enumerar entre as prioridades, qual que seria a sua prioridade número 1 para esse começo de gestão? Acesso mais fácil à população. O que a gente quer? A gente quer comunicação, a gente quer que a população... Nós temos uma saúde, Danilo, muito bem estruturada. Como assim? Nós temos a porta de entrada de urgência, nós temos os PSFs, as unidades básicas de saúde, nós temos 2 grandes hospitais, o Hospital Municipal e o Hospital Santa Catarina, além de um hospital também de nível terciário, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Isso. Nós temos um arcabouço na saúde muito grande, muito robusto. O que a gente entende? Nós precisamos melhorar a nossa comunicação com a população, deixar com que essa população entenda todas as portas que ela pode entrar, aquilo que facilita a sua entrada. E outra coisa muito importante, nós precisamos aí fazer com que o acesso seja facilitado. Como assim? A gente tem portas, mas será que essa porta, a pessoa realmente está conseguindo chegar na porta correta? Ou ele perambula por várias entradas até ele chegar naquele serviço que ele realmente precisa? Que portas são essas? As UAIs, por exemplo? Por exemplo, a UAI. A UAI é uma porta de urgência. Mas eu tenho unidade básica de saúde, que é uma porta que deveria ser, na verdade, aquilo que cuida das pessoas no dia a dia. O médico da saúde da família, ele é o médico que deveria conhecer o Danilo em todos os seus problemas. Ele deve conhecer, por exemplo, a família do Danilo em todos os seus problemas. E a UAI ser utilizada realmente para aquilo que é mais imediatista e aquilo que é algo mais grave, Então, essas situações nós precisamos bem definir. Nós precisamos também, isso eu já estou inclusive trabalhando, na última quarta-feira, para você ter uma ideia, eu reuni na tarde com todos os coordenadores das UAIs, médicos e administrativos. E eu disse uma frase que é muito verdadeira: o nosso maior patrão é o povo da cidade. Essas pessoas têm que ter acesso a vocês, essas pessoas têm que ser cuidadas por vocês. Então, o coordenador de cada UAI, ele passa a ter uma responsabilidade com a nossa população, que não é simplesmente fazer escala e de cobrar do médico, mas é de cobrar se o médico está lá, se realmente se tem, por exemplo,
o banheiro, se ele está realmente devidamente funcionando, se o bebedouro está funcionando, se o local de chamada está funcionando, porque nós temos uma equipe muito boa. E às vezes, a gente tem você falou muito bem, a gente está dando uma continuidade do trabalho, não é uma ruptura. O secretário até a última semana, ele era um secretário que tem uma história muito grande, uma pessoa que foi meu professor, pessoa que me trouxe também para a parte de gestão, e é uma pessoa que tem um grande respeito e que tem uma contribuição incrível para a cidade. Mas a gente agora assume com uma proposta de inovar, de dar uma mexida naquilo que precisa ser mexido e continuar muitas coisas que estão boas. E uma das coisas que a gente precisa é que a população tenha acesso ao coordenador local, que ela tire suas dúvidas e principalmente, Danilo, que ninguém saia de um atendimento sem saber. Eu vejo muito isso, desde a época que você falou muito bem, eu sou médico da rede desde 2006. Às vezes a pessoa sai com um pedido de exame, ela não sabe para onde ir. Para onde ir, Pois é, mas aí é que tá, porque invariavelmente, quando eu recebo alguma autoridade de saúde aqui, eles falam sobre isso. Porque o pessoal procura a UAI porque está com um resfriado, uma gripe, podia talvez ter ido ao PSF, ao UBS. Muito bem, só que funciona. A pergunta é, essa rede, como é que chama? Não é... Tem um nome, primária, né? Atenção primária. Atenção primária. Essa atenção primária funciona? Quer dizer, porque muitas vezes a gente fala, mas chega lá, não tem horário, a fulana está dormindo, o outro não tem, o médico só vai segunda-feira, aí para poder ir, não sei quantos meses para poder marcar uma consulta, e aí? Bem, primeiro a atenção primária funciona. Ela é aquilo que mais funciona em saúde. Por quê? É aquilo que eu te falei, ela cuida da pessoa como um todo. A atenção primária funciona. O que você está me falando é o acesso à atenção primária. A estrutura de atenção primária funciona e a nossa é robusta. Agora, o que nós precisamos? Fazer com que essa população consiga verdadeiramente ser atendida no tempo que ela necessita. Nós temos hoje algumas ideias que nós vamos inovar muito na saúde aqui da cidade, eu tenho certeza. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acredito muito e hoje ele é inclusive bandeira nos principais países do mundo e a iniciativa privada já está utilizando isso de uma forma bastante escalonada. A telemedicina, o serviço de telemedicina em que você, muitas vezes, Danilo, o que você precisa não é algo complexo. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você está com a sua receita vencida. Isso. E aí você vai na unidade básica, por um acaso, naquele momento, todas as consultas já estão preenchidas, não tem vaga. O que o Danilo faz? Vai para o UAI, para fazer essa troca. Isso. E aí o que acontece? Você vai, o João vai, a Dona Maria vai com situações semelhantes e eu vou com uma dor. Então, às vezes, uma você chega cólica renal, por exemplo. Cólica renal. Hoje nós temos a classificação de risco na UAI que filtra isso. Mas o que a gente percebe? E se você for olhar as reclamações, você vai entender. O reclamante não é o da cólica renal. Esse passou na frente. Porque ele passa. Por quê? Porque ele é uma situação mais grave. Mas você que foi trocar a receita, chegou lá às 8 e já são 10, 11, meio-dia e você ainda não foi atendido. Então você vai e vai reclamar. A gente gera uma situação de insatisfação da nossa população, porque o que ela precisava era algo simples, mas ela não teve a porta aberta, a porta não estava correta. Então, nós já estamos, inclusive, já era uma ideia que eu tinha já de longa data, já funciona em vários locais. Mas funciona em vários locais na rede pública também? Também. Eu tenho visto isso na rede particular. Por exemplo, convênios. Nos convênios, sobretudo, os médicos estão optando por esse tipo de trabalho. Mas e na rede pública? Nós já tivemos uma experiência. Eu acho que tudo aquilo que tem que ser criado deve ser testado primeiro. E nós tivemos uma grande experiência. No Covid, Danilo, nós criamos o médico virtual, que é nada mais do que a telemedicina. Para você ter uma ideia, a gente tem o médico virtual ainda existe a sua função, ele é um grupo pequeno, mas nós temos hoje 14 médicos que atendem dessa forma. Agendas sempre feitas também virtualmente,
Mas o que acontece? O programa é pequeno, mas a funcionalidade, o acesso é sensacional. Porque nós temos uma coisa em Uberlândia, Danilo, que poucos lugares têm no mundo, prontuário eletrônico. De A a Z, desde a atenção primária até a urgência e emergência. Então, o meu médico que está ali fazendo atendimento virtual, ele tem todo o histórico do paciente. Você não é um paciente estranho a ele. E também a fidelização disso. Para você ter uma ideia, eu vinha já estudando isso de longa data, hoje existe atenção primária criada com médico virtual. E a população não perde o médico presencial, bem pelo contrário, ela continua com ele lá. Mas situações que não são de necessidade do presencial, ela resolve pelo médico virtual. E outra, acontece, vou te dar outro exemplo. Você foi ao médico, você foi até mim, você estava num dia complicado e você perdeu o seu pedido de exame. Para você conseguir pegar de novo o pedido, geralmente você vai ter que remarcar uma consulta. Olha só, você já tinha o pedido, já tinha te examinado, já tinha feito tudo, como é que você pega isso de volta? Se a gente tivesse esse acesso, simplesmente ele ia te enviar isso. E nessa telemedicina, por exemplo, o paciente ele pode começar um atendimento nesse formato, depois terminar no presencial? Suponhamos, normalmente a gente vai ao médico e o médico pede primeiro os exames. Preciso daquele exame. Tá, aí faz o exame. Na hora de mostrar o exame, aí ele vai presencialmente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Inclusive hoje, o Conselho Federal de Medicina já permite a primeira consulta, porque ele entende que muitas das vezes a primeira consulta vai ser uma consulta de uma primeira análise. Isso. E que depois sim, uma explicação mais detalhada e tudo mais. Então, quer dizer, a gente vai ganhar com rapidez, a gente vai ganhar com qualidade no serviço, até porque um serviço menos inchado você ganha muito em qualidade, e o acesso. Porque o acesso ele tem que ser fácil também. Não podemos criar um serviço que seja difícil. Hoje o médico virtual, Danilo, é pelo WhatsApp, que é algo muito comum e que as pessoas têm um domínio fácil, porque eu tenho um pouco de temor, por exemplo, com um aplicativo complicado. Porque às vezes é um aplicativo que você não consegue manusear. A gente que tem um pouco mais de domínio com aplicativos, tem aplicativos que você vai esbarrar no acesso de novo. De novo. Porque fazer uma coisa complexa não vai adiantar nada. Então, o que eu tenho hoje, e conheço já alguns serviços que estão assim, estão buscando via WhatsApp. Inclusive, já temos aí serviços robustos que estão fazendo isso. Você me pergunta, na rede pública, isso é um engatinhar? Eu até inclusive tive a oportunidade de ler a proposta, que eu achei muito interessante. Nós tivemos uma candidata à presidência da República que ela tinha exatamente a espinha dorsal da saúde dela, era a telemedicina. Eu tive a oportunidade de ler o programa e achei incrível a ideia dela, vem muito no que a gente está falando, a ideia de acesso, a ideia de rapidez no acesso. Então, é uma das coisas que nós pretendemos muito fazer para que consigamos aí diminuir filas. Eu acho que hoje a gente tem uma fila que é o que a gente não quer. A saúde de Uberlândia ela é muito robusta, ela tem muita qualidade, os profissionais que estão lá na ponta são exímios no seu trabalho, mas a gente precisa também que essa população consiga chegar nesses profissionais. Dr. Clauber, qual que é o nosso principal gargalo hoje em questão de fila, de demora por atendimento? São exames cardiológicos? De qual área? Qual é o principal? O prefeito Adelmo, em final de agosto, início de setembro, ele iniciou uma nova fase dos exames. A gente está aí na busca de diminuir essas filas. E aí nós criamos alguns projetos lá naquele momento, junto com o secretário de saúde daquele momento também, e que a gente pegou algumas situações, por exemplo, endoscopia e colonoscopia, uma fila grande, difícil de resolver, porque eu não consigo, Danilo, colocar, por exemplo, dizer assim, hoje de manhã nós vamos fazer 20 naquele aparelho. É impossível. É um exame que tem um preparo, tem um tempo longo, não é um exame muito rápido, não se consegue fazer isso. A gente ia conseguir fazer isso na rede pública? Não ia. Então, nós criamos um credenciamento. O que é isso? Não é uma licitação. A gente abre preço de mercado, faça uma cotação no mercado e nós vamos abrir isso para quê? Para
que todas as clínicas da cidade tenham a oportunidade de ofertar o serviço. E aí nós vamos fazer lá nessas clínicas. Isso já está andando, nós já até inclusive tivemos a oportunidade de falar aqui na emissora. Esse da endoscopia e da colonoscopia foram 2 clínicas credenciadas, não é? Exato. Isso já começou a fazer? Esse credenciamento já foi concluído? Porque me parece que o prazo era até 30 de dezembro, né? Para novos credenciamentos, novas clínicas. Nós vamos reabrir ele agora, tá? Porque a ideia nossa é que quanto mais clínicas tenham interesse, melhor. Porque o dinheiro a gente já colocou naquela caixinha. Então, para a gente, quanto mais fizer, excelente para a população e para a gestão. Então, nós queremos que mais clínicas façam. Então, esse credenciamento vai ser reaberto. As 2 clínicas que estão fazendo os exames. Já estão fazendo. A endoscopia e colonoscopia começou no final de setembro. Então, nós tivemos aí, efetivamente, outubro, novembro e dezembro de realização. Para você ter uma ideia, só nesses 3 meses, nós fizemos em torno aí de 500 exames, cerca aí de 300 endoscopias e 200 colonoscopias. É algo que realmente impacta muito na nossa lista, na nossa fila. A parte cardiológica é um gargalo, porque exame cardiológico, o clínico pede, o cardio pede, o endócrino pede, quer dizer, todos pedem, porque eles são exames que circulam em várias especialidades. Fizemos a mesma coisa. Hoje nós já temos 5 clínicas credenciadas, 5 clínicas, das quais nós fizemos, a gente tinha uma ideia, um sonho de fazer 40 mil exames desde o início do projeto, que foi setembro, esse projeto também. E a gente bateu isso. Danilo, a gente fez 40.600 e poucos exames até dezembro. Até dezembro. Isso é muito bom. Pra você ter uma ideia, a gente fez aí esteiras, que é o teste de esforço, ecocardiograma, duplex de carótida, eletrocardiograma, quer dizer, um arsenal de exames que são básicos, que são exames de rotina, que são exames em que eu detecto um problema antes que a pessoa precise de uma cirurgia cardíaca ou de um cateterismo. Então, nós vamos seguir nessa linha. Perfeito. Nós vamos atacar a fila com essa pactuação pública-privada, porque, primeiro, ela dá uma resposta mais rápida para a nossa sociedade. A população não quer esperar um exame ninguém quer. Você tem um pedido médico, a partir da hora que você quer fazer rápido. Então, a ideia é que a gente consiga manter os credenciamentos aí ao longo desse ano para a gente Então tem recurso para continuar com esse credenciamento? Já estava programado esse recurso e a gente tem outras ideias de outras situações que a gente vai poder aí atuar. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque a gente falou de endoscopia, colonoscopia e os cardiológicos em geral. Qual que seria a próxima etapa? Nós já vamos soltar agora o de ultrassonografia. Ultrassom, se você for ver, deve ter várias pessoas que estão agora nos assistindo, tem ultrassom esperando. Isso. Esse é um outro gargalo que a gente já vai abrir. Já estava, inclusive, para a população saber, em dezembro a gente fez todas as cotações, já está bem adiantado isso. Eu espero que agora, até final de janeiro, a gente consiga liberar o credenciamento. E o que eu tenho feito, Danilo? Eu fiz isso na endoscopia e vou fazer de novo na endoscopia, porque eu quero que mais clínicas credenciem. Fiz isso na cardio e vou fazer isso no ultrassom. Porque não é licitação, é credenciamento. Então, todas podem credenciar. Então, eu vou chamar as clínicas e vou dizer, olha, a gente precisa, a população precisa de ajuda. Isso é bom para a clínica, claro, porque ela está fazendo exame, mas é muito bom para a nossa sociedade. A gente tem um papel também na parte privada e social. Então, eu vou chamar muito, eu tenho certeza que os colegas eu tenho muito acesso aos colegas, você sabe disso, eu circulo muito bem nesse meio. Eu vou chamar todos eles para a gente poder, juntos, ajudar a resolver isso. Porque, às vezes, uma clínica entende assim, mas eu posso fazer pouco. Não tem problema. O pouco somado, ele vai fazer um volume muito grande e nós temos aí situações em que a lista, ela só vai ser saneada, só vai realmente resolver quando a gente tiver esse ataque. E eu vou aproveitar e fazer um pedido. As pessoas têm seus exames marcados e às vezes faltam. Aí é brincadeira, né? Para você ter uma ideia, eu tive uma reunião com a endoscopia e autorizei o pessoal a fazer um overbook, que a gente odeia. Para a população entender, é assim, se eu tenho lá 6 vagas, eu autorizei eles marcarem 9. Por que isso? Sabe por quê? Metade estava faltando a endoscopia.
Então o médico está lá, a clínica está lá, a pessoa é comunicada, é avisada do preparo, ela diz, ok, estarei lá amanhã, e ela não vai. E eu entendo que o número pode acontecer, a pessoa tem um problema, de repente teve uma situação, mas eu estou falando que o número, ele chegou a 50%, Danilo. Não, aí não dá, né? E isso, num exame que tem um preparo, ele é difícil, porque eu não posso agora de manhã chegar, né, um médico chegou na clínica e ele viu que faltou 3. Não tem como ele ligar para outros pacientes, acionar a regulação e chamar outros, porque tinha um jejum, tinha uma preparação para fazer, né? E também a pessoa, aí ela não vai conseguir chegar a tempo. Então, o que a gente precisa é que também as pessoas evitem faltar. Nós estamos fazendo esses programas para realmente a nossa população ser rapidamente atendida. Mas a falta hoje é um problema e é em todos os credenciamentos. Dr. Clauber, antes da gente entrar no assunto Covid aqui, há mais ou menos 2 anos eu recebi aqui no Política Cruzada o então secretário Dr. Gladstone, porque a clínica pediátrica Dom Bosco havia decidido cancelar o contrato com a prefeitura. E aí a prefeitura decidiu pegar aquela estrutura da UPA Pacaembu, que foi construída para isso, mas tinham problemas estruturais, etc. e tal, que não seria adequado para funcionar a UPA, e colocou lá uma clínica pediátrica. Portanto, nas minhas contas, essa clínica está fazendo 2 anos agora. Funcionou? Não só funcionou, como eu vou te convidar para conhecer o serviço, tá? Eu acho que vale a pena conhecer. Inovou o serviço de atendimento de urgência pediátrica e de internação pediátrica. A gente teve que fazer uma estruturação lá, para a questão do prédio, né? Tivemos que fazer, né, essa estruturação, fizemos, funciona, nós temos aí uma estrutura muito acolhedora, fisicamente falando, ela dá um bem-estar muito grande para quem está lá numa situação tão difícil, que é uma internação. A gente tem profissionais lá que são apaixonados no que faz, uma condução incrível. E, além de tudo, Danilo, lá tem uma outra estrutura funcionando. Lá nós, como o prédio é grande, nós estruturamos uma parte do prédio e criamos o primeiro centro do espectro autista de Minas Gerais, da parte pública de Minas Gerais, e funciona também com maestria. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aí uma fila reprimida com mais de 1.000, eu não falo que são 1.000 crianças, eu falo que são 1.000 famílias, porque é algo que a família toda fica extremamente tensa, preocupada, quer mais informações. Nós já atendemos quase essa lista, nós já atendemos 756 dessas famílias nesse período. Esse centro ele tem um pouco menos de tempo, né? Ele tem cerca aí vai fazer um ano em abril, que é justamente o mês da época do conscientização do autismo, e ele está se ampliando, nós vamos inclusive ampliá-lo agora, vai ter uma ampliação do atendimento nele. Então, a parte do Centro de Internação Pediátrica, que a gente chama que é o CIP, ele funcionou muito bem, a estrutura ficou extremamente confiável, a parte médica e de assistência, enfermagem, fisioterapia, abraçou o projeto, né? Nós temos lá uma organização social que cuida dele, mas com os olhos nossos 24 horas, que está indo muito bem. E justamente anexo a ele, vamos chamar assim, nós temos aí o TEA, né, que é o local onde nós acolhemos e atendemos essas famílias com as crianças que têm autismo. Agora vamos falar da Covid-19. Eu tentei aqui levantar alguns números, mas eu vou te dizer que não foi fácil, não. Porque eu preciso entender por que a Prefeitura de Uberlândia parou de divulgar o boletim com as informações da Covid-19. Aí a gente entra lá no site da Prefeitura e aí manda para um boletim do Governo do Estado. E o boletim do Governo do Estado, ele é muito confuso para a população. E aí eu queria até justificar isso que eu estou te falando, que eu fui tentar levantar aqui o número de mortes por Covid-19 em Uberlândia. No dia 28 de outubro, eram 3.479 mortes por Covid. Dia 30 de novembro, 3.478.
alguém ressuscitou, né? Ou aconteceu alguma coisa. Dia 30 de dezembro, 3.500. Aí o número de casos me assustou mais. Dia 30 de novembro, 225.116. Dia 30 de dezembro, 233.939. Mais de 8.800 casos em 30 dias. Doutor Cláudio, está certo isso? Como é que está a Covid-19? Em quem eu posso confiar? Eu e a população de Uberlândia. Pode confiar onde? Tá. Eu acho que a gente tem que primeiro dizer o seguinte. Uberlândia foi exemplo no atendimento à Covid, na transparência do Covid. E aí, em um certo momento, Danilo, os números estavam muito baixos, felizmente, estava tendo, para vocês terem uma ideia, o número de positividade chegava a 7, 8 casos dia, não justificava o boletim, porque, claro, que eu posso dizer o seguinte, a gente tem, para fazer um boletim, primeiro os números são muito, você conhece como funciona gestão Adelmo Leão, o dado tem que estar muito correto, erre o dado para ver. Então, a gente tinha uma estrutura para o boletim sair eximiamente com os dados muito corretos e isso, claro, que demanda pessoas. Então, como o número estava muito pequeno, a maior parte da cidade já tinham realmente deixado de fazer o seu boletim diário e a gente também deixou para que repassamos os números para o Estado. O Estado teve um problema na sua plataforma, inclusive eu tive a oportunidade de falar com alguns seus repórteres com relação a isso, porque também não foi só isso, foi os óbitos, também teve um momento em que notificaram o número de óbitos que não era verdadeiro, porque compilaram, na verdade, 3 meses e soltaram como se fosse, inclusive, num momento único. Parecia que tinha sido até naquela semana. E não era nada disso, era uma situação que foi resgatada. Não é nenhuma crítica ao Estado, eu entendo que o Estado ele faz isso para 800 municípios, ele recebe dados, então é muito mais fácil falhar. E quem não pode falhar com a população é o município de Uberlândia. Então, vou apenas mudar a sua frase de início. O município não estava mais com o seu boletim, a gente vai retornar o boletim. Nós vamos ainda pensar a estrutura, se ele vai ser diário, se ele vai ser semanal. Semanal, resolve. Que é o que a gente deve mantê-lo, semanal, no meu entendimento, a não ser que precise, e se precisar nós fazemos ele diário, mas eu penso que semanal para que os veículos possam noticiar para a nossa população e quem também quiser ir lá ter o acesso. Nós já tínhamos essa ideia e isso já é algo que nós reunimos a equipe, já solicitei ao Departamento de Vigilância Epidemiológica para continuar passando ao Estado, claro que a gente sempre fez isso, mas agora também fazer um compilado para que erros assim não se tenha nenhuma situação desagradável, dizer assim, gente, e agora? O que está acontecendo? Não. Você checa no do município ou não? Pode ter sido um erro no do Estado, um problema? Eu vejo isso, doutor Cláudio, como, por exemplo, quando você olha os dados e a imprensa noticia os dados de uma doença como a Covid-19, que envolve prevenção, isso faz parte, inclusive, do controle das autoridades de saúde. Ajuda com que as pessoas sejam mais conscientes, tomem mais cuidado, evitem aglomerações, porque isso vai monitorando. Então, quando você não tem acesso ao dado, fica tudo no escuro, assim, todo mundo vai fazer o que quiser, porque acha que, ou uns acham que está tudo bem e outros acham que está muito mal, né? Então, nada melhor do que a verdade. E aquilo que a gente falou no outro tema, porta aberta. Porta aberta também é o acesso de informação. Então, essa informação ela vai voltar a fazer parte do escopo. É o que eu tinha te falado, muito provavelmente vai ser semanal. E também pode passar a ser diário, se a gente tiver em algum momento uma oscilação maior. Mas a gente vai fazer isso, a gente tem o dado confiável. Inclusive, algo importantíssimo. Nós temos um comitê interno do Covid, com várias áreas da Secretaria de Saúde. Esse comitê, Danilo, nunca foi desfeito. Tá? Esse comitê o prefeito instituiu, ele mantém o controle e, inclusive, fazendo, e você sempre nos ajudou muito, o Grupo Paranaíba muito, na questão vacinal. Né? Nós sabemos que... é o próximo tema que eu vou entrar agora. Então, vou deixar você entrar nesse tema. Vamos aproveitar, porque... a gente viu que nos últimos anos a caderneta de vacinação do brasileiro foi assim, uma tragédia. Eu vi esses dias a nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, falando
que há uma preocupação do governo federal no sentido de voltar à conscientização das pessoas com relação à importância da vacinação. Como é que está essa realidade aqui em Uberlândia? Vamos começar então falando da vacinação para a Covid-19. Eu sei que primeira e segunda dose todo mundo foi bem consciente e tudo mais, mas terceira, quarta e quinta para aqueles que já podem tomar a quinta? Preocupante, tá? Preocupante porque nós temos aí pouco mais de 70% da população com a terceira dose, que tem direito a ela e que não tomou. Na verdade, hoje o direito a ela é muito amplo. A quarta dose, nós temos pouco mais de 55% das pessoas que têm direito a ela que tomaram. Quinta dose, eu nem vou dizer dela ainda, porque ela está engatinhando. São só idosos, né? Mas as duas primeiras, como você disse, muito a cobertura acima de 95%. Daí em diante, a preocupação. Vou te dar um dado importante, que é muito interessante. Hoje, pessoas internadas com Covid, isso eu queria muito que a população me ouvisse. Eu tenho internados com Covid, Danilo, na UTI, 96%, 96%, ou não tem vacina ou está com a sua vacina atrasada. Quer dizer, muito sério. Olha esse número, 96%. Na enfermaria, 91%. Então, vamos resumir? Vamos jogar para baixo. Vou jogar para 90%, pelo menos, dos internados, ou não tem vacina ou está com a vacina atrasada. Meu Deus. Você fala, é Uberlândia. Não. Pega o do Rio. Eu estava vendo esse dado há poucos dias, fiz um comparativo, Rio, Goiânia, Ribeirão Preto, São Paulo, capital. Por que eu pego Ribeirão e Goiânia? Porque a gente tem muita similaridade na população desses municípios conosco. Exatamente isso, exceto o Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro, quando você faz a de enfermaria dele, é 96, a de UTI 97. Nossa. É mais alta ainda. Mas oscila acima de 90. Então, a vacina tem a sua importância. O que eu percebo agora, que nós temos uma ministra que tem uma ligação direta, para quem não conhece, porque é uma pessoa muito técnica, isso. Ela tinha uma ligação direta com a Fiocruz. Eu tenho certeza que ela fará um trabalho muito interessante no Ministério. De incentivar a vacinação. De um modo geral. Eu acho que não só de Covid. Porque nosso problema não é só Covid hoje. Eu vi, a Prefeitura estava fazendo, inclusive, um chamamento recente para a meningite C, né? Para vacina contra a meningite. Danilo, a gente colocou aí, e foi uma autorização do Ministério, a vacina de meningite C tinha grupos muito específicos, ela foi aberta para inúmeros outros grupos e não conseguimos ainda. Nós não conseguimos fazer com que a meta fosse atingida, outros grupos utilizando. Por quê? As pessoas não foram fazer sua vacina. E eu vou dar um dado importante. 2022, nós tivemos 18 óbitos por meningite na cidade de Uberlândia. Meu Deus do céu. Óbitos que poderiam ter sido evitados. Então, a gente entende que, é claro que existem situações em que a própria vacina, a vacina é 100%, não existe nenhuma vacina. Mas olha a proteção, voltando ao número Covid, olha a internação de UTI. Quer dizer, quem está com a sua vacina em dia, 4% só que está lá na UTI. E será que ele não tem outras comorbidades graves, alguma imunossupressão, uma diabetes descontrolada, por exemplo, que pode estar causando isso? Mas a grande maioria é eficaz. Você me falou da meningite C. Eu vou mais adiante com você. Vacina da pólio para criança. Uberlândia sempre foi exemplo de... Inclusive é o seguinte, era até chato. Chato, porque abriu o dia D, a gente já abriu o dia D, ele nunca é no primeiro dia. Sempre a vacinação abre um pouquinho antes, abriu o dia D. O dia D, ele era um dia de não tanto movimento. Você sabe por quê? Porque as crianças iam antes. A gente chegava no dia D já com uma cobertura vacinal elevadíssima. E dessa vez foi não chegamos ainda. O ideal é 95%. Nós estamos ainda com menos de 80%. Nós fizemos campanha nas escolas, o prefeito fez uma ampla, fez até vídeo. Aqui, até a TV Paranaíba, o Balanço Geral. Vocês entraram, todo dia falava, todos os dias falava disso, né?
Vocês nos ajudaram muito, fizeram uma campanha específica. Eu até aproveito para agradecer você, o Rafael dos Anjos, todos os outros repórteres, sua equipe. E mesmo com aquela equipe toda, a gente melhorou muito. Aquela ação nos deu quase 10% a mais de cobertura, o que é algo muito significativo para a proteção. Mas vocês entendem que nós estamos tão abaixo e agora quase implorando que vá vacinar? Pois é, gente. Então, eu acho que é um ano para a gente rever isso, pensar, entender. E eu tenho a seguinte entendimento. Nós temos que pensar da seguinte forma. Eu tomei vacina da polio, você tomou, quantas pessoas nós conhecemos que tomou e quantos efeitos colaterais nós tivemos? Quantos efeitos de passar mal, sentir... Né? Mas nós tivemos... E eu conheço gente que não tomou e teve problema. Então, mas nós tivemos a erradicação, a retirada dessa doença do nosso meio. Olha que coisa sensacional. E hoje a gente tem, com essa cobertura, o risco da doença voltar. Então é muito preocupante. Isso, então, eu te dei o exemplo da polio, porque você imagina essa polio, que não é algo injetável, que é uma gotinha na boca. Ruinzinha, né, quando a gente tomava. Né? Eu lembro, você acredita que eu lembro você lembra do gosto? Não lembro, você tem memória afetiva muito distante. E a gente tem uma situação em que as pessoas não vão. Eu me lembro, né, confessando idade aqui, né? Eu me lembro quando a gente tomava vacina, que era um revolvinho de pressão. Esse eu me lembro. Que ele fazia um barulho. Era terrível aquilo. O barulho causava um sofrimento até você chegar. Você imagina você fazer a vacina. Porque a gente ficava vendo aquilo na fila. É um absurdo. Absurdo. E aí, nessa situação, você imagina hoje que não tem isso. Que eu estou falando de uma gotinha e tal. E ainda tem essa negativa de levar para vacinar. Eu penso que isso foi um momento, que agora a gente vai melhorar essa situação. Dr. Cláudio, meu tempo infelizmente acabou, espero que você volte aqui outras vezes. Agora nós vamos ter muito mais assuntos para tratar. Mais uma vez, o Grupo Paranaíba deseja sorte nessa sua nova jornada. É uma tarefa muito difícil, mas a gente acredita e tem confiança no seu trabalho e na sua competência, você vai conseguir se dar muito bem com ela, tá bom? Agradeço novamente, primeiro ao prefeito pela confiança no meu trabalho, a todo o Grupo Paranaíba, você, a população. Recebi inúmeras mensagens. Peço desculpa por não ter respondido todas, mas estou respondendo. Mas a confiança de todos, eu senti muito abraçado por isso. Eu tenho um amor por essa cidade, um amor por essa população e podem contar com o meu trabalho sério, com a minha dedicação. Não existe promessa, existe um trabalho sério que nós vamos continuar nessa gestão e principalmente fazer com que as pessoas tenham cada dia uma saúde ainda melhor. Nós temos uma saúde premiada em Uberlândia. Eu quero que a gente continue recebendo prêmios, mas o principal prêmio é a população estar satisfeita com o trabalho e com acesso à saúde. É isso aí, muita verdade. Bom, Política Cruzada faz um pequeno intervalo comercial. Na volta você vai conhecer o novo diretor-geral do DEMAI aqui de Uberlândia. A gente vai falar um pouquinho também da situação do abastecimento e do esgoto aqui da cidade. Um instantinho só, a gente volta já.